aí, galera, pense! Estamos aqui para isso numa distribuição. Canal Sebos do Igor. Se você está chegando de paraquedas, eu sou Igor Fernandes, eu sou um artista de teatro e que, assim como você, também sou um colecionador de quadrinhos, um amante da nona arte e depois de um pequeno hiato, devido à minha profissão, eu estou voltando com os vídeos e aí, por que não já começar a voltar depois dessa pausa com um vídeo de coleção? Assim, os vídeos de coleção eles fazem muito sucesso aqui no canal. Mas qual é a lógica desse vídeo, desse tipo de vídeo? Essa coleção do Frank Miller, assim como a coleção do George Pérez que eu já lancei aqui no canal, que inclusive também foi um vídeo muito bem curtido, comentado e compartilhado, ele é o seguinte: eu não tenho toda a biografia do autor. O que eu tenho eu mostro. Então assim, não espere encontrar tudo, porque, enfim, assim como você, eu também estou em busca, estou aí na jornada. Então vamos conhecer o que eu tenho, né? O que é que eu consegui até agora nessa vida bandida. Então deixa teu like, se inscreve e simbora aviões, começando com 1979, quando o Frank Miller ele desenha pela primeira vez o Batman. Ele ali nos seus 20 e poucos anos, ele ali meio que já começa a mostrar um pouco da sua arte, do quão profissional ele é, como também diferente é o traço dele. Uma vez que Frank Miller é conhecido no meio dos quadrinhos como um dos quadrinistas a revolucionar, sem exagero, né? A revolucionar os quadrinhos modernos. Há inclusive até um quadrinho que ele faz essa virada da era de bronze para a era moderna. Mas vamos chegar lá. Vamos começar com 1979, com um quadrinho muito bacana, que é a primeira vez que o Frank Miller desenha o Batman. Que você encontra essa história nessas duas ediçõezinhas, nesses dois formatinhos, que é o Melhor de Batman número 1 e as Várias Faces de Batman da editora Abril, onde essa história é uma história natalina que, por sua vez, né, o Batman, ele, como sempre, está enfrentando o crime e você já começa a ver a arte do Frank Miller ali, meu, que você começa a reconhecer um pouco a arte dele nesse quadrinho. Não é aquela coisa que você diz assim, meu Deus, né? Olha aí o Frank Miller, cara. Mas assim, mas se eu não encontrar esse formatinho, eu encontro essa história aonde? Você encontra ela também na antologia do Batman. Então assim, é uma história bem simples, com roteiros do Dennis O'Neil. E assim, é uma história fofinha, bonitinha. Mas aí ele começa a se destacar aos seus 24 anos, quando ele chega na Marvel Comics, e ele começa a desenhar o Homem-Aranha na revista Peter Parker, o espetacular Homem-Aranha, que você encontra nessa edição número 1 da Panini. E aí assim, aí aqui ele segue a fórmula, digamos, a fórmula Marvel. E aí não dá para reconhecer tão bem o Frank Miller, porque ele já meio que teve que dar uma certa contida na arte dele, né? Apesar disso, com os roteiros do Roger Mackenzie, logo depois ele assume a revista quase cancelada do Demolidor, é que ele começa a mostrar a sua arte no estilo ali que a gente começa a conhecer, né? O que não quer dizer que ele esteja aquém do que a gente conhece. Longe disso. Mas é quando ele realmente assume os roteiros e cria a Elétrica. A Elétrica é ótimo, né? A Elétrica. Ai, meu Deus. Quando ele cria a Electra, é que você realmente tem assim um negócio de outro mundo. Que aí você vê realmente o Frank Miller sendo Frank Miller já nos seus 24 anos. E aí é lógico que eu peguei todos os três, né? E aí nós estamos aqui chegando na casa de 1980, 81, que ele fica até 1983 com o Demolidor. Mas até então, em 82, ele faz muita coisa. Em 82, em parceria com Chris Claremont, ele faz Eu, Wolverine, em 4 edições, onde ele bota o Wolverine para jogo aí, numa história muito interessante, envolvendo ninjas, o próprio tentáculo que ele cria durante o seu período no Demolidor, e é claro,
é uma batalha épica com um cara aí que eu não vou dizer quem é, porque eu mostro essa belezinha no meu vídeo de primeiro recebido aqui do canal Sebos do Igor. Inclusive um abraço, um beijo para o amigo Rodrigo Gorgon, que me presenteou com essa coisa linda. E aí assim, também em 82 tem uma historieta que ele participa, né, junto com o Sal Buscemi, uma galera, onde ele bota o Demolidor aí meio que para participar sem ele estar com a farda dele. E que você encontra nessa edição Demolidor Amor em Vão, tá? E aí vamos lá. Você também encontra na edição número 2 a tão conhecida história onde a Elektra morre pelas mãos do... Ai meu Deus, agora me deu o branco do infeliz. Como é, meu Deus? Esse indivíduo... Ai meu, deu um branco aqui bonito aqui nesse indivíduo aqui. Que é enfim, esqueci o nome esse fim de uma pílula. É isso, é a vida. Ela morre, o Demolidor fica muito louco e essa vira uma das cenas mais épicas do mundo, que eu inclusive não podia deixar de pegar. E aí em 83 nós temos ali, na última edição, as histórias que tem o Justiceiro e, claro, a última história, que é uma das mais polêmicas desse período, que é a Roleta Russa. Roleta Russa é uma história muito singela, muito marota, onde o Demolidor ele vai brincar de roleta russa com o mesmo indivíduo que matou a Elektra. Ele está hospitalizado, né? Porque ele foi aleijado. E aí lá está ele. Né? Rapaz, eu tô indignado. Como é que eu dei um branco de não saber o nome do mercenário, meu irmão? Rapaz, eu tô ficando broco. Rapaz, será que eu tenho que me entregar agora? Pronto, que entregar o canal para outra pessoa. Vamos lá. Em 84, o Frank Miller faz uma historieta para o Superman. É uma história meio maluca, parece que ele estava conversando com o Grant Morrison. É uma história chamada A Lenda da Terra Primordial, onde ele conta como se fosse uma narrativa de se o Superman realmente existiu ou não, porque foi encontrado uns documentos, umas coisas que ficam entrando em discussão se o Superman existiu ou não na face da Terra. Ele vai se confrontando com várias informações de várias versões de Superman. É bem legalzinha, é rochedazinha de 84, que você encontra na Superman Antologia. E aí você tem assim, né, as histórias que é o seguinte, né? Você tem em 86 é um ano muito importante para o Frank Miller. Porque é em 86 que ele faz, para algumas pessoas acham que é depois, mas é no início de 86 ele se alia ao David Mazzucchelli para fazer A Queda de Murdoch, que não só vira uma das melhores, ou talvez a melhor saga do Demolidor, como vira uma das melhores sagas da Marvel. Para você ter uma noção da coisa, né? E aí no final de 86, ele faz o Cavaleiro das Trevas, o Retorno do Cavaleiro das Trevas, que vira praticamente a obra que vira a chave da Era de Bronze para a Era Moderna. Se você tiver com dúvida desse negócio de Era de Prata, Era de Bronze, Era Moderna, eu falo nisso aqui no vídeo aqui no canal Sebos do Igor, tá certo? E aí assim, a Cavaleiro das Trevas vira esse poderoso marco que transcende as coisas, e assim, como se não bastasse, o homem volta ao Demolidor em 86, junto com o Bill Sienkiewicz, numa graphic novel, que mostra o Demolidor lidando com uma situação muito atípica, que é um rei do crime, digamos, vivendo um dilema, que é a problemática da saúde da esposa dele, e que faz com que haja uma reviravolta, que eu não posso dizer, porque aí é um tremendo de um spoiler. E, inclusive, diga-se de passagem, eu acho muito pai da galera que dá spoiler disso aqui, porque eu acho que o que tem graça é a surpresa do final disso aqui. Então, em 87, a gente tem o Frank Miller junto com o David Mazzucchelli mais uma vez, né, eles repetindo, né, tendo esse repeteco com essa parceria, em Batman Ano 1. Batman Ano 1, que é simplesmente a nova origem do Homem-Morcego, pelas mãos de um roteirista muito mais maduro, um Frank Miller muito mais maduro, com relação a lidar com essa questão da máfia, do vigilante e etc e tal. Coisa que a gente viu em Queda de Murdoch.
E aí você tem logo em seguida, em 88, perto de 88, ali início de 88 para 87, para 88, você tem Ronin, que é onde ele finalmente coloca para fora todas as suas influências, todas as suas referências com relação ao mangá e aos quadrinhos argentinos. Aí Ronin, meus amigos, se vocês me permitem, perdão, é uma obra muito subestimada. As pessoas precisam ler Ronin direito. E aí eu posso até falar melhor dele em algum outro momento, se vocês quiserem, coloca aí nos comentários para vocês, enfim, ouvirem o que é que eu acho de Ronin com Gordigás. E aí, assim, em 90 ele faz uma parceria com o David Gibbons, que fez uma parceria com o Alan Moore em Watchmen, e eles produzem a saga de Martha Washington. Essa história também é outra história também subestimada que eu mostro aqui no canal e falo detalhes, tintim por tintim, de por que essa obra é muito importante. E aí você tem, em 91, finalmente o Frank Miller mostrando totalmente a sua vibe, totalmente qual é o seu estilo em histórias noir e de suspense com Sin City. Sin City, que são contos, contos de suspense policial, romance de suspense policial. E aí, assim, cada encadernado é uma história diferente. Inclusive, a melhor de todas é o Assassino Amarelo. E ambas, né, a primeira, que é a Cidade do Pecado, e o Assassino Amarelo viram um filme com supervisão do próprio Frank Miller. Aí você tem, logo, ainda nos anos 90, se não me engano, deixa eu ver aqui, acho que é em 94, você tem, deixa eu ver aqui, tenha calma, cadê o copyright? Muito bem, em 94, você tem ele reformulando a origem do Demolidor com a arte belíssima do John Romita Jr. Veja bem, senhoras e senhores, o John Romita Jr., mas ele contou a origem do Demolidor no run dele. Assim, ele não era o roteirista, quem era o Roger Mackenzie. Ele era o ilustrador, ele era o desenhista. Aqui é ele contando com a arte belíssima do John Romita Jr., que, diga-se de passagem, tem outras parcerias com ele ao longo da história. Que é impressionante, assim, parece que os dois foram feitos um para o outro, independente do quão boa ou quão ruim a história possa ser. Mas é incrível essa parceria deles dois. Aí você tem, em 94 ainda, você tem o crossover de Frank Miller com Todd McFarlane fazendo Batman e Spawn. Né? O Frank Miller fazendo os roteiros e o Todd McFarlane fazendo a arte. E aí, assim, é uma história meu pancada. Eu não sei se eu cheguei a mostrar isso aqui no canal. Se não, a galera comenta aí coloca nos comentários, porque eu não tô me lembrando. Eu acho que eu não mostrei. É muito massa, assim. É chibata. Inclusive tem uma cena muito conhecida, que é a cena do batarangue do Batman na cara do Spawn. Pronto, já falei isso aí pra você ficar com curiosidade. Aí nós temos em 2001, depois que aconteceu o atentado com as Torres Gêmeas, o Frank Miller retoma a franquia de Batman Cavaleiro das Trevas. Só que aí, esse Batman Cavaleiro das Trevas número 2, ele é a obra mais polêmica do negócio. Porque a obra Batman Cavaleiro das Trevas 2, ela tem outra pegada. Deixa eu pegar aqui uma página bem assim, bem contundente. Ela é bem diferente, assim. O defeito dela é porque ela se chama Cavaleiro das Trevas. Porque se ela fosse qualquer outro nome, talvez as pessoas entendessem mais o conceito dela. Mas ela é uma obra bem interessante. O fato é porque o Batman no 2, ela foi dessa época das Torres Gêmeas, e aí começou a se desenvolver a islamofobia. E aí o Frank Miller começa a avacalhar, como contador de história e como eu usaria a palavra, né, como dramaturgo, né, como roteirista, como alguém que está ali escrevendo uma história. Aí tem uma porrada de obra dele que eu não tenho, porque eu não gosto, né, eu não concordo, não gosto. Mas apesar disso eu ainda peguei porque faz parte do universo de Batman Cavaleiro das Trevas. E aí, como ele é só roteiro, e ele não é só ele roteirizando, eu peguei Batman Cavaleiro das Trevas 3, que aí tem Brian Azzarello, você tem o Andy Kubert, Klaus Jensen, Brian Anderson, Alex Sinclair, e uma galera muito massa na colorização, etc e tal. Ele também faz a arte em alguns momentos, que são as revistinhas, mas essa história, ela é assim, ela ainda reforça essa coisa da islamofobia,
mas desenvolve alguns personagens que eu gosto, né? Exemplo da própria Carrie, lá de Cavaleiro das Trevas 1 e 2, né? E aí, assim, como eu queria ver o desenvolvimento dela, assim, ao longo da história, eu também peguei Cavaleiro das Trevas, A Criança Dourada, que é roteiro dele, com a arte do Rafael Grampar. Então, assim, por mais... Eu também... Essa daqui eu sei que eu mostrei aqui no canal. Então, por mais que eu não goste muito, assim, a história é muito perfeita, não é. Mas pelo menos eu gosto de ver a Karen se tornando a Batwoman. Eu tenho gostos muito simples. E assim eu concluo a minha coleção de Frank Miller, mostrando que assim, Frank Miller teve uma grande fase muito importante no início dos anos 80. A década de 80 foi toda dele, como o mestre supremo dos quadrinhos. Apesar de você ver que ele tem muitas referências de grandes nomes como Will Eisner, Jack Kirby, de quadrinhos argentinos, dos mangás, de quadrinhos europeus no modo geral. Você vê muita influência do Incal, de Moebius no... Ai meu Deus, no... Ai meu Deus, como é o nome? Em Ronin, né? Mas é isso, assim, a obra de Frank Miller ela é uma obra assim controversa e que mexe muito com os padrões e muitas vezes também remexe, ela provoca um rebuliço no meio quadrinístico, né? Então ou você ama muito ou você odeia muito, ou você tem as duas emoções ali muito exacerbadas no seu coração, né? Então para ser fã de Frank Miller não é fácil, porque ele vai de 100 a 0, de 8 a 80 em um piscar de olhos. Mas é isso. Muito obrigado a você que veio até o final do vídeo. Né? Fique com Deus e tenha uma ótima semana. E até a próxima!